Boa tarde a você que nos acompanha através da TV AD Belém e da rádio AD Belém FM 88.7. Hoje é quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 e você estará participando, acompanhando mais uma live alusiva ao Janeiro Branco. Janeiro Branco se propõe a dar suporte, auxílio, a tratar a nossa saúde mental. E por que o mês de janeiro foi escolhido? Porque é um mês de reflexão, é um mês de projetos, é um mês que traçamos novas metas para o ano que está começando. Isso geralmente causa muita ansiedade e deixa algumas pessoas até doentes. Para tratar do assunto nesta live, a convidada é a nossa psicóloga, irmã Ruth Costa, que também é vereadora na cidade de São Paulo e coordenadora geral do Departamento de Adolescentes da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Boa tarde, irmã Ruth, a paz do Senhor. Paz é uma alegria ter a senhora aqui na Rádio e TV AD Belém. Paz do Senhor, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre os assuntos tão importantes, não só para nós que somos cristãos, mas também para a população em geral. Nós conhecemos a senhora como Rutinha. A Rutinha. Também é a nossa vereadora, coordenadora geral do CREIO, mas também é doutora, né? É psicóloga de formação, de profissão há muitos anos. E embora a sua agenda seja sempre muito corrida, a gente sabe que você tem um espaço reservado para exercer a profissão, para dar suporte voluntário, gratuitamente, àqueles que precisam, mas você não deixou de ser psicóloga mediante a tantas atribuições que você foi conquistando ao longo da vida, né? E nós estamos no mês de janeiro, um mês onde esse tema é muito abordado, porque a saúde mental tem sido alvo de muitos programas, muitos materiais, porque hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade, a população vive muito doente, psicologicamente falando, né? Então, a saúde mental é algo que precisa e carece muito das nossas atenções. A senhora concorda? Eu tenho 37 anos de formada, eu sou pós-graduada e eu sempre me interessei pela saúde mental desde muito jovem, né? E principalmente hoje é um assunto que eu me debruço um pouco, é sobre a dificuldade de aprendizagem. Eu sou pós-graduada em dificuldade de aprendizagem. Então, é importantíssimo, bato nisso há bastante tempo. Na época que eu fiz faculdade era um absurdo crente ser psicólogo. É, né? Verdade. Meu pai não queria de jeito nenhum, minha mãe também não, mas eu fui com jeitinho, levando, ele falou assim, olha, eu vou deixar você, mas você não pode se desviar não, porque todo psicólogo que entra na faculdade se desvia, vira ateu, vira não sei o quê. Eu falei, bom, então o senhor pode ficar sossegado. E eu trilhei meu caminho, eu fiz 5 anos ali de faculdade, fiz na FMU, ali em Santo Amaro. Foi uma excelente faculdade, gostei muito. Eu já tinha algumas pessoas que já eram um modelo para mim, a irmã Sônia Pires, que era uma psicóloga muito querida, minha professora de escola dominical, né? Então, eu tinha modelo a seguir. Importante a gente sempre ter um modelo bom para seguir, né? E a Soninha, ela é psicóloga clínica, né? E eu clinico também, eu ajudo as pessoas, sempre gostei de atender, inclusive as pessoas da igreja, principalmente, mas a minha especialização é em dificuldade de aprendizagem. Tudo na vida da gente é direcionado por Deus. E realmente, o que mais atinge a minha, vamos dizer assim, o meu pessoal, a minha etapa de pessoas as quais eu lido, que são os adolescentes, até por ser líder de adolescente, é a dificuldade de aprendizagem. Causada por ansiedade, causada por relações afetivo-emocionais, mas também causados por, ao longo da conversa a gente vai explorando um pouco mais, por uma síndrome que chama síndrome pós-Covid. Hoje tá em alta, né? É uma síndrome pós-pandemia. Sim. Essa síndrome pós-pandemia, ela vem em resultado da pandemia, do fato deles estarem fechados, reclusão, a falta de sociabilidade. Então, isso afetou bastante. Não só os adolescentes, aos adultos e também as crianças, no desenvolvimento socioemocional das crianças. A pandemia é algo que grande parte da atual sociedade nunca tinha vivido algo igual, né?
Então, deixou muitas sequelas, né? Principalmente psicológicas para muita gente, né? Muita sequela. Eu acho que, estudando, historicamente, né, falando, talvez a gripe espanhola tenha passado perto do que nós passamos na pandemia. Embora a gripe espanhola na Europa, que foi onde assolou pesado, as pessoas não ficavam reclusas. Sim. E na pandemia não, houve reclusão. E a reclusão, para um ser social que somos nós, é para matar. Prejudicial demais, né? Muito prejudicial. Por quê? Porque a falta de sociabilidade, ela regride o ser humano. Então, nós fomos feitos para interagir socialmente. Irmã Ruth Costa é casada com o pastor Adalto Silva, com quem lidera o Departamento de Adolescentes da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Mãe de 4 filhos, um já na eternidade com Cristo, né? Isso. E sogra de 2 noras e um genro. E a vovó babona de 5 netinhos. 5 netinhos. Vinícius Costa e a Maiara residem em Recife, Pernambuco. Vinícius é presbítero da igreja e trabalha na área jurídica. A Maiara é médica. E são os pais do Bernardo e da Sara. Bernardo estava aqui, passou o fim de semana com a vovó, né? Sim. Também mãe do evangelista Paulo Henrique, que também é da área jurídica, casado com a Daniele, que é dentista. Dentista. Lideram os adolescentes da sede aqui no Belém, e são os pais da Giovana e do Diego. E mãe da doutora médica Vivian, que é casada com o Lucas, que também é dentista. Também é dentista. E são pais do Nicolas. E é um netinho aí que mais se parece com a vovó, né? Verdade. Mais puxou a vovó. Fala, viu? Então, uma família muito abençoada, que todos nós conhecemos, porque são todos muito atuantes na igreja. E com base nessa família bonita que a senhora tem, que nós fazemos a primeira pergunta. Como foi para você, para o pastor Adalto, criar uma família tão funcional, com filhos e netos todos servindo ao Senhor? Para mim, eu li essa pergunta quando eu estava lendo o escopo da live, e eu me fiz essa pergunta também. Como é que a gente fez isso? A resposta para isso é que a nossa vida, ela é uma vida de verdade, né? Então, a gente vive o Evangelho todo dia, né? Nós fomos criados no Evangelho e somos convertidos de verdade, né? Então, na minha casa, eles viam isso. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente faz essa retrospectiva e vê que os meninos, na verdade, só seguiram um modelo. Vieram os meus pais, os pais deles, os avós, os pais do Adalto. É uma continuidade natural, né? É natural. Então, e é muito interessante você agora, eu já com a família formada, eles casados, com filhos, você verificar, assim, os detalhes que a gente imprimiu na fé deles, que ficou. Sabe? Às vezes a gente, às vezes meus pais, às vezes os pais do Adalto, mas que ficou muito presente na vida espiritual dos meninos. Por isso que eu penso que quando a gente tem uma fé enviscerada, eu gosto muito dessa palavra, enviscerada. Então, o que você vive é uma vida real de comunhão com Deus. É o tempo todo. Então, você não precisa fingir nada, é uma coisa natural. E aí os meninos vão seguindo a mesma formação. Eu já ouvi uma vez alguém falar assim, a família Costa é todo mundo muito parecido, vocês falam igual, vocês agem igual. Eu acho que é por isso mesmo. É natural, né? É um modelo, né? Esse deve ser um natural, modelo né? natural do que é a vida cristã. Nossa vida Família, cristã, né? é o dia a dia, é o tempo todo, é antes de sair de casa orar, é levantar orar, é comer antes de comer orar, e se reunir para orar, se reunir para cantar, né? Então, tem um exemplo muito engraçado que eu e o Adalto, a gente tinha um sonho de ter uma casa fora de São Paulo para descansar. Mas enquanto os meninos eram jovens, eu falei, esse sonho não dá, porque a gente está todo fim de semana na igreja. E eu não vou ficar faltando no culto para ir para passear, né? Mas agora tem os netinhos e tem férias e tudo. Então, o que a gente fez? Fez esta bendita desta casa no interior aqui de São Paulo. E a primeira coisa que os meninos pediram, mãe, põe lá um piano, um violão, porque se a gente precisar fazer um culto doméstico, se a gente não for para o culto, se bem que a gente volta para o culto como é pertinho, a gente volta para o culto domingo à noite, volta para lá, a gente não perde culto por causa disso, não.
fica sempre na memória que meu pai falou. Fala sempre, o crente quando começa a ter casa de campo, casa de praia, não vem mais para o culto. Isso fica muito patente para nós. Então, chega domingo, a gente se apronta, vem para a igreja, vem de lá, leva a roupa de lá e vem para o culto. Mas é muito gostoso quando a gente senta, como agora a gente está numa fase que as crianças são pequenas. Vai para o culto, por exemplo, o culto de Ano Novo. Da virada não dá, porque o Dieguinho tem 1 aninho só. Para ele é impensável trazer o menino para a igreja. E a Gigi tem 3. Né? Então, esse fim de ano a gente tinha 3 crianças, os 3 pequenos. Aí nós falamos, vamos fazer o nosso culto em casa. Aí o Paulo Henrique senta no piano, o outro pega o violão, o outro... E a gente começa a cantar e adorar a Deus ali na nossa casa. Então, por isso que eu falo, para nós foi uma coisa natural. Era uma coisa muito natural. Às vezes eu brincava com a minha mãe, eu falava assim, mãe, você colocou alguma coisa na nossa mamadeira que todo mundo gosta de agir na igreja, gosta de trabalhar na igreja, tem prazer nisso. E ela ria. E ela falava assim, não, minha filha, é o modelo que vocês têm em casa. Então, o que eu te respondo é a mesma coisa que a minha mãe respondeu. É o modelo que a gente tem em casa. A gente orava muito, eu e o Adalto, principalmente quando os meninos eram jovens, para eles não se desviarem, até pelas oportunidades que eles tiveram. Os meninos estudarem em escolas seculares, que não eram escolas evangélicas, nenhum deles estudou escola evangélica. E aí a nossa preocupação era muito sempre estar olhando o que eles aprendiam, qual era o tipo de aprendizagem. É lógico que o pai e a mãe ele tem muita influência sobre os filhos. Sim. E essa influência a gente sempre usou bem usada. Bem, né? Bem usada. A senhora falou algo muito importante. Disse que é gostoso ver as marcas da senhora, do seu esposo, imprimidas nos seus filhos, dos avós maternos e paternos. Aí me bateu uma curiosidade. A senhora enxerga marcas que foram deixadas pelos avós neles e não pelos pais diretamente? Muito. Muito. Eu vou contar uma historinha aqui para você que você vai gostar e vai entender o que eu estou falando. Meus pais moraram, enquanto minha mãe estava viva, eles não chegaram a morar com a gente, né? Moraram 6 anos no mesmo prédio, quando a minha mãe ainda era viva. E a Vivian estava na faculdade. E a Vivian estava naquela época da faculdade que virava noite no hospital e era aquela tribulação. Mas a Vivian passava todo dia para ver a minha mãe. Todos os dias. E no sábado à noite, nós estávamos lá, a Vivian chegou. Chegou de um plantão, tal, cansada. E a minha mãe falou assim, eu vou pedir uma pizza para a gente comer, a Vivian está com fome, tal. E a Vivi sentou e começou a beliscar, porque na casa da minha mãe sempre tinha muita bolacha, muita coisa. Ela começou a beliscar. Aí eu olhei para ela e falei, filha, você está beliscando o pão, comeu já a carne da vovó, minha mãe servia um sanduíche de carne, que era uma delícia. Todos os netos falam desse sanduíche, dá até água na boca, só de pensar. Um sanduichinho de carne de croissant, né? Que ela comia pão croissant e ela fazia. Aí eu falei, você está se enchendo? E quando a pizza chegar, aí ela olhou para mim e falou assim, não vai dar tempo. E parou de falar, não vai dar tempo. Eu falei, não vai dar tempo? Aí a pizza chega. A pizza chegou 10 para meia-noite. Nós oramos, a Vivian olhou para mim, os 3 olharam para mim, e a minha mãe começou a servir. Um falava assim, vó, eu não quero, obrigada. O outro, eu também não quero, vó, obrigada. Vó, também não quero, obrigada. Aí a minha mãe olhou para a Vivian e falou assim, o que está acontecendo que vocês não vão comer pizza? Aí ela olhou para nós, riu, olhou para ela e falou, vó, você não ensinou para nós que a gente tem que estar em jejum no dia de Santa Ceia? Amanhã é Santa Ceia. Já tinha passado de meia-noite. Então os 3 na hora recusaram a pizza da avó. E a minha mãe na hora encheu o olho de lágrima, vendo o resultado daquilo que ela sempre ensinou para nós. Uhum. Eu acompanhei, assim, lógico, eu sou a caçula, né? Se o Dueto vier aqui, ele vai falar que eu sou a mimadinha, que eu sempre fui a queridinha, não sei o quê. Mas é lógico que, como caçula, eu tive umas primazias, assim. E a minha mãe, ela localizou muitas vezes os ensinamentos dela nos meus filhos. Muitas vezes ela falou. Que benção. Falou até em cima do púlpito já. Eu me lembro,
alguns dos encontros de adolescente, ela chorando falar que ela via neles marcas dos ensinamentos que ela tinha dado para nós. Então, isso aí me enche de orgulho, mas me enche de alegria também, porque eu sei que esse ensinamento não vai ficar só para eles. Eles vão passar de pai para filho. E essa é a esperança que a gente tem, Tiago. Sabendo que mesmo que a gente amanhã não esteja mais aqui, a nossa semente foi plantada, enraizada, e é uma raiz segura, porque está plantada na árvore certa, né? É verdade. Doutora Ruth, o Brasil é considerado o país com mais casos de ansiedade no mundo. Isso realmente corresponde à realidade ou em outros países pode haver subnotificação? Se a ansiedade é excesso de futuro, por que o brasileiro anda tão preocupado com o amanhã? Olha, Tiago, tem várias maneiras de eu te responder essa pergunta. Eu não sei quem que deu essa estatística, mas existem países, por exemplo, que o suicídio é maior. Embora a ansiedade aqui no Brasil seja um pouco maior, e eu acho que a ansiedade ela está ligada ao futuro, mas momentaneamente é pela instabilidade do nosso país. Os nossos jovens, eles não veem futuro no país. Entende? Sim. Eles não conseguem vislumbrar uma segurança no nosso país. Nós não temos segurança. Nós não temos segurança, por exemplo, jurídica, num país onde o pessoal tem medo do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Entende? Sim. Então, essa falta de segurança, ela imprime nos cidadãos essa ansiedade pelo dia de amanhã. Eu percebo também que algo que tem causado muita ansiedade pelo amanhã, pelo futuro, é a questão profissional. Porque todos os dias surgem métodos novos de trabalho, máquinas novas, e aquela pessoa que trabalha talvez numa mesma empresa há 10, 15 anos, fica preocupada se amanhã ela vai estar apta a atender a empresa ou não, se vai ter condição de sustentar a família ou não. Isso também tem causado bastante ansiedade, né? Exato. A própria modernização, a própria a coisa da internet, a tecnologia avançada, ela faz isso. Existem profissões que não existirão mais no futuro. Por quê? Porque a tecnologia já levou embora. Entende? Não vai precisar mais. Então, os jovens, eles vislumbram isso. Será que eu estou indo pelo lugar certo? Será que eu estou escolhendo a profissão que vai durar ou que ela vai acabar daqui a um tempo? Então, é importante também, quando você for escolher a sua profissão, você pensar nisso. Sim. Sabe? Porque daqui a um tempo não vai existir mais. Talvez você está estudando, investindo numa área que vai cair em desuso, você vê, né? eu vou te dar um exemplo aqui. Jornal, papel. Você conhece alguém que lê jornal hoje em dia? Muito pouco. Não tem. Por quê? Porque você abre a internet, a notícia está lá. Mais rápido do que o jornal impresso, né? O jornal impresso a gente só consegue pegar de manhã e no outro dia. E antigamente a pessoa tinha que sentar, pegar o jornal e ler o jornal, né? Tinha que tirar um tempo para aquilo, né? Exatamente. Hoje em dia você toma o metrô, abre a sua internet e lê o que o Estadão está falando, o que a Folha falou, o que o Metrópole está falando. Então, é a modernidade. E aí você começa a fazer esse desdobramento na sociedade. Como? Por exemplo, as bancas de jornais. O que as bancas de jornais... Hoje elas são... Vende doce, vende brinquedo. Então, isso que aconteceu, por exemplo, estou dando um exemplo pífio aqui, né, do jornal, mas vai acontecer com muitas áreas, né? Por exemplo, o TI. Quem não sabe TI hoje está na roça. Se não sabe mexer no computador, não sabe mexer numa tecnologia, hoje em dia está, né? Você sai para andar, você já tem que pôr no seu Spotify para você escutar sua música para fazer uma caminhada mais forte e tal. Então, hoje em dia está tudo muito... Então, a senhora acredita que a causa maior de ansiedade brasileira não é nem tanto pelo futuro, é mais pelo presente mesmo, o hoje, o amanhã? Eu acho que as escolhas hoje, elas estão muito na cara da pessoa, sabe? Dita muito. Então, estão pondo um peso na escolha, como se você fosse morrer amanhã. Uma coisa que a educação está relegando, que eu vejo, agora vou falar como psicóloga, tá? Por exemplo, antigamente, as mães, os pais, eles não tinham preocupação com a frustração das crianças.
Eles estão brincando, o brinquedo quebrou. Vamos dizer, uma menininha está brincando aqui com a bonequinha, caiu a perna da boneca. A criança vinha chorando, ai mãe, o quê? A mãe vinha, não, minha filha, dá para arrumar, vem cá. Arrumava a perninha. Era uma frustração que ela passava ali. Hoje em dia, isso é muito grave. As crianças não têm esse tipo de frustração. Ai, a minha plantinha que eu fiz na escola morreu. Entendeu? Elas não têm mais. A experiência delas é outra. E é sempre experiência positiva. Então, essa falta de habilidade com a frustração traz o aumento da ansiedade. Entende? Desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Porque as crianças não são contrariadas, as crianças, né, não sofrem perdas. Você vê, hoje em dia, as crianças não querem mais, os pais não querem mais ter bicho, por quê? Com as crianças. Porque se o bicho morre, eles não sabem o que fala para a criança. A criança fica doente, né? Exatamente. Então, essa falta de frustração aumenta a ansiedade. Por quê? Falta de experiência. Eu me lembro muito quando eu fui, primeira vez que eu tomei ônibus, na minha casa eu era bem protegida. Meu pai não deixava eu sair de ônibus. A maior parte das vezes a gente ia a pé para os lugares, né? Antigamente era assim. Sim. A gente ia a pé mesmo. Saía de casa e a pé, no centro da cidade, voltava e ok. Mas, primeira vez que eu andei de ônibus, meu pai falou, olha, você vai na praça, vai descer na Praça da Mãe Negra, tal, vai entrar em tal galeria, vai comprar, lá tem uma livraria, você vai comprar os livros da sua faculdade. Não era faculdade, era da escola ainda. Eu tinha 16 anos. Eu me lembro que eu me tremia inteira, porque eu nunca tinha tomado um ônibus na vida, né? Essa falta de experiência também é ruim. Você, como pai e mãe, tem que oferecer para os filhos a realidade. Lógico que você não vai botar o menino para assistir da Atena, né? Mas você tem que, devagarzinho, em doses homeopáticas, ensinar para eles o peso das coisas. Porque quando eles chegarem na fase adulta, eles vão sentir que aprenderam como lidar com o dia a dia. Mas se você protege a criança de tudo, quando chega lá, ele não consegue lidar com nada. Não sabe lidar com a situação, né? E agora, meu amigo, com isso aqui, ó, as pessoas pegam isso aqui e tchau. Isso aqui não tem compromisso com a verdade. Você pode ser o que você quiser aqui. Tem filtro para todo jeito. É verdade. Entendeu? Isso não tem compromisso com a verdade. Isso não tem compromisso com o problema. Você não consegue resolver problemas com isso. Você só consegue fazer joguinho. O que acontece? As crianças ficam subsocializadas. Subsocializadas. Elas sentam, socializam só pela internet, isso não quer dizer que aquilo que ela falou e aquilo que ela recebe é verdade. Ela não sabe socialmente lidar com as pessoas. Ou seja, o mal do nosso século é esse. Porque a tecnologia, né? A tecnologia exacerbada. A tecnologia, ela é uma arma que você pode usar. É um equipamento que você pode usar e pode ser bem utilizada. Mas, infelizmente, as pessoas não estão sabendo usar para o bem, né? E agora eu vi uma notícia, acho que há 2, 3 dias atrás, que nos Estados Unidos as crianças até 14 anos serão proibidas de acessar a internet. Aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, foi aprovada uma lei agora para proibir o uso do celular na escola, né? Eu sou parcialmente a favor, eu sou mais ou menos. Tá ali no porque meio, né? Criança, na escola pública, o celular ele é uma arma que a criança utiliza para se proteger também. É verdade. Quando há alguma violação, né? Violação, eles gravam e mandam, e os pais os defendem assim, mesmo que pela remota, distância, né? Então, eu acho que tem a parte boa e tem a ruim. Essa parte da manipulação da educação dentro de sala de aula, sem o celular, isso vai ser complicado. Mas eu acho que tem tudo para dar certo, até porque está atrapalhando o processo de aprendizagem deles. Sim, muito bem. A senhora é vereadora na maior cidade do país, está iniciando agora o seu 3º mandato, né? Já estamos indo aí para 9 anos
na missão de vereadora da cidade de São Paulo. É. São Paulo também é um superlativo quando analisamos casos de saúde mental? Muito, muito. Até pelo sofrimento. As pessoas vêm para São Paulo, migrantes, né? Elas chegam aqui, elas sofrem muito. E o sofrimento, às vezes, imprime na pessoa uma doença mental, né? Então, eu já vi casos de pessoas que enlouqueceram por sofrer. Por falta de família, por falta de... essa parte emocional muito atacada. Vem em busca de uma vida melhor, de algo melhor, não encontra e não tem um suporte, né, aqui, porque está todo mundo distante e acaba se sobrecarregando. Na verdade, né? Tiago, não é que não encontra a vida melhor, é que eles idealizam. Se eu falar para você aqui agora, Tiago, fecha teu olho. Fecha teu olho. Imagina dentro da sua cabeça, fecha teu olho. Imagina dentro da tua mente uma reta, um paralelo, vai. Duas retas, paralelo. Abre seu olho agora. Procura aqui nessa sala se você acha um paralelo igual que você imaginou. Não. Não imagino. Por quê? O que existe na nossa imaginação não existe no mundo real. Quando você faz no imaginário alguma coisa, você constrói alguma coisa no seu imaginário, você não vai achar no mundo real aquilo que você procurou. E aí vem a frustração, né? Vem a frustração. Então a pessoa vem com uma idealização. Não, São Paulo é a terra das oportunidades. São Paulo é isso, São Paulo é aquilo. Realmente, a gente não pode negar. Principalmente eu, que vim de uma família que veio de Fortaleza. O paulistano, né? É formidável. Formidável. Eu falo isso baseado em duas coisas. Uma, porque eu sou paulistana, nasci em São Paulo. E outra, porque... Às vezes eu falo para o pessoal que brinca comigo, você não foi cearense por um acidente. Meus pais são de Fortaleza, né? Então, a minha ascendência genealógica é toda de lá. É verdade. Né? Então, eu poderia sim ter nascido em Fortaleza, mas nasci em São Paulo. E São Paulo é uma terra acolhedora. O paulistano, ele está sempre de braços abertos para receber. É um negócio assim... talvez pela mistura de raça, pela mistura de... Essa nossa mistura, essa diversidade que existe dentro da cidade de São Paulo, faz a cidade ser uma cidade acolhedora. É interessante isso. É um negócio formidável. Você vê que as pessoas, mesmo não concordam, falam assim, porque tem muita gente na rua. Mas não é incomum as pessoas saírem de dentro de casa e oferecer alimentação para alguém que está na rua. É verdade. Isso é natural no paulistano, entendeu? E se você for para outras cidades, isso não é tão comum, entende? Não é nada comum, para falar a verdade. Mas em São Paulo, não. Em São Paulo é acolhedor, São Paulo abraça as pessoas. E eu acho que essa é a grande diferença de São Paulo. Nós fomos abraçados. Meus pais foram abraçados quando vieram de Fortaleza. Não que eles não tivessem sofrido bastante. Sofreram, porque aqui a cidade o capitalismo é bruto. Mas eles vieram com muita vontade de vencer, vieram jovens, então eles aplicaram essa força para vencer, né? E depois, quem conhece a nossa história sabe que depois que eles venceram materialmente, então meu pai resolveu se dedicar à obra do Senhor. E minha mãe se recusou e falou, não, eu vou ficar na loja, eu vou ficar trabalhando porque eu quero continuar. Ela se preocupava muito com nossos proventos. Sim. As meninas estão estudando, tem faculdade, tem isso, tem aquilo, e eu não quero sobrecarregar a igreja, não quero que isso seja um fardo para a obra do Senhor. E ela pensou muito bem. Ela tinha vontade de trabalhar e a gente também, os 6 estavam ali para apoiá-la. Ela ficou até quando eles precisaram. Depois, ela não precisou mais, ela saiu também, ouvindo também o chamado do Senhor na vida dela. É verdade. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, hoje virou meme. Infelizmente, né, todo mundo brinca com esta ferramenta, esse equipamento tão importante da sociedade, oferecido pelo governo, né? Como está o atendimento nessas unidades e o que é preciso ser feito para melhorar esse serviço? Então, Tiago, eu tenho 2 coisas para te falar. Uma é assim, o brasileiro, ele é algo muito interessante.
ele faz piada de tudo aquilo que ele não consegue lidar. Até do sofrimento, Até do sofrimento. Então, tudo para o brasileiro vira piada. E o CAPS também. E na era dos memes, né? A era dos memes, eles têm que fazer. Até tem uma pessoa que eu acho... Eu não me lembro aqui quem foi, um filósofo que disse assim, você só é um adulto completo quando consegue rir das suas próprias desgraças. Então, não me lembro quem foi que disse isso, mas eu gosto muito disso. E o brasileiro, ele é muito assim. Tudo vira piada, tudo vira graça. Então, o CAPS virou graça. O CAPS, ele na verdade, o CAPS ele é um instrumento da prefeitura para atender as pessoas que têm problema ou têm necessidades especiais na área, seja ela social ou a área também psicológica, né? Mas na área psicológica. Por quê? Se você olhar antigamente, Thiago, a política a respeito, não estou falando da política pública, mas a política de tratamento quanto à pessoa com um problema mental. Ela modificou. Antigamente, quando eu era criança, uma pessoa ficava doente mental, ela tinha algum surto, ela tinha algum problema, ela ia imediatamente para um manicômio. E lá ela ficava até quando ela se curasse. E muitas vezes não tinha cura e a pessoa ficava no manicômio para toda a vida, né? E pensando nisso, a política de tratamento psiquiátrico modificou. Hoje em dia, não existe mais essa política manicomial, tá? É muito difícil uma pessoa no manicômio. Aliás, os manicômios basicamente acabaram. Fecharam todos, né? Então, isso é uma coisa, né, que o pessoal fala, mas acabou. Né? Acabou, tem muito pouco. Acredito que se percebeu que não era funcional, né? Na verdade, Thiago, eu acho que, assim como a nossa vida vai evoluindo, a sociedade também teria que evoluir, né? O movimento da sociedade tinha que evoluir isso também. Porque muita gente passava a vida inteira dentro de um hospício, não tinha socialização nenhuma. Não evoluía, né? O tratamento não evoluía. Não, né? Não tinha. Então, o que eles fazem hoje em dia? Não tem manicômio, o que é muito bom, porque já não corremos o risco da pessoa passar a vida inteira dentro do manicômio. Mas, em compensação, uma pessoa que é doente mental grave, ela também não tem assistência. Entende? Ela tem assistência no CAPS. Mas não é o suficiente, dependendo da gravidade da situação. Exatamente. Existem doentes mentais, por exemplo, que eles não suportam viver em sociedade. E aí eles não têm uma outra opção, sobrecarrega a família. A família não consegue lidar com isso. Geram outros doentes. O que acontece? Se a família fala assim, não, nós vamos cuidar, ele é nosso, nós vamos cuidar. Esse incômodo da doença da pessoa, fica mais leve, ela vai gerando doença em outras pessoas. Porque o fardo de cuidar disso, de pessoas que não estão preparadas para lidar com a doença, a pessoa vai na cara e na coragem. Não, eu vou lidar. E uma pessoa que é doente mental, ela dá trabalho até para tomar um remédio. É verdade. Entendeu? Ela dá trabalho. Então a pessoa vai se desgastando. E o que vai acontecendo? A família não dá conta. E o que a pessoa faz? Vai embora para a rua. Por quê? Na rua não tem regra, na rua não tem remédio, na rua não tem quem lhe pegue no pé, na rua ninguém não tem hora para você tomar seu banho, não tem hora para você fazer as coisas, não tem regra nenhuma. Então ele vai viver do jeito que ele quer. Só que esse prejuízo é social. É um prejuízo social, porque a pessoa não está sendo cuidada em primeiro lugar. Todo mundo tem direito de ser cuidado, entendeu? Todo cidadão tem direito a um cuidado médico, social, psicológico. Todo mundo tem direito. Né? Somos todos filhos de Deus iguais, né? Não pode haver diferenciação de nada. Né? E outro, a família sofre tanto porque não sabe onde a pessoa está, não sabe o que ela está comendo. Você imagina uma mãe pensar que... Fica na expectativa do que pode acontecer, né? Exatamente. Onde que o filho está, onde que o filho dorme, como é que o filho come. Eu sempre falo isso quando eu me coloco lá na Câmara. Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas falam de uma maneira tão chocosa a respeito disso, e eu sempre
pontuo isso. Gente, aquela pessoa é o filho de alguém. É o neto, né? É o neto de alguém. É uma família, é uma pessoa querida de alguém. Alguém ama aquela pessoa. E aquela pessoa está perdida no meio da rua. Entende? Então, também temos uma política jurídica de não fazer tratamento compulsório. Então, a gente não pode pegar a pessoa compulsoriamente e levar para o manicômio, para o hospital para se tratar. Uma pessoa que sai para a rua, de dentro da casa, o que ela faz? Ela não tem o remédio dela mais, porque a família que acompanhava, não tem mais aquele acompanhamento. Onde ela vai buscar refúgio? Na droga. Para suprir o remédio, né? E o que acontece? Às vezes a droga potencializa o problema que ela já tem. Né? Então aí que ela se perde mesmo dentro de uma sociedade que eu falo que são os escondidos. Porque a gente fala assim, tem muita gente na rua. Tem gente que fala, aquele monte de zumbi, aquele monte de isso aqui. E eu olho aquelas pessoas com muita misericórdia. Porque eu sempre olho falando, é o filho de alguém. Essas pessoas, o CAPS, essa situação mental, essa saúde mental que assola toda a sociedade, é tratado com frequência na Câmara? Muito. É muito tratado. E até essa política antimanicomial, ela foi tratada assim. Por leis que foram sendo, vamos dizer, desenvolvidas para que isso não acontecesse mais. Porque tinha muita gente que reclamava. Porque leva o cara compulsoriamente, fica a vida inteira dentro do manicômio. Em compensação, hoje em dia, que compromisso a pessoa tem do governo, do Estado, da família a respeito de um transtorno mental? Eu acredito que em muitos casos a prisão manicomial seria prejudicial, mas em outros seria benefício, né? Porque, por exemplo, a família saberia onde está e saberia que tem alguém acompanhando, alguém de olho, mesmo forçado, mesmo contrariando a necessidade daquela pessoa, né? E da rua não, né? Na rua o pai não sabe onde está dormindo, a qualquer momento espera uma notícia ruim, por aí vai, né? Então, é o que a senhora falou, né? O CAPS é muito útil, mas ao mesmo tempo não supre as necessidades da família que tem alguém com problema de saúde mental. Thiago, né? Se você parar para pensar um pouquinho, esse é o caminho da sociedade. Na nossa sociedade. Antigamente a gente tinha FEBEM. O que a FEBEM fazia? A ideia da FEBEM era cuidar dos menores. Sim. Pegar esses menores da rua e levar. Haviam também os menores infratores. Sim. Né, que já eram, esses sim, vou dizer, porque eu não gosto muito dessa palavra, os vítimas da sociedade. Uhum. Né, que todo mundo fala, quando prende um ladrão, o coitadinho, vítima da sociedade. Não é isso. Mas uma pessoa na infância que já é transgressor, esse sim é vítima da sociedade. Ele não sabia nem o que estava fazendo. Entendeu? Ele não tinha consciência do que ele fazia. Ou ele tinha minimamente a consciência do que ele fazia. Uma criança de 10, 12 anos tem consciência do que é matar outra pessoa? Não tem. Precisa de um acompanhamento de um adulto, né? Exatamente. Então, até porque ele não está totalmente desenvolvido emocionalmente. Entende? Ele não está desenvolvido para fazer. Então, as pessoas se aproveitavam disso. Bom, a FEBEM arcava com essas crianças e cuidava. Hoje em dia não tem mais. Tirava um peso das costas da família, né? De certa forma. De certa forma tirava, mas ao mesmo tempo, aqueles órfãos, aquelas pessoas que estavam sozinhas na rua, tinham um acolhimento. Agora não tem mais. É verdade. Então eu acho que é uma discussão que a sociedade vai ter que ter. Vai ter que parar e repensar isso. Achar um caminho para suprir a ausência desses equipamentos públicos, né? Exatamente. Antigamente a gente tinha a FEBEM, a gente tinha orfanato. Você vê orfanato hoje em dia? Não se falar mais, né? Nem asilo quase você ouve mais, né? Não ouve mais falar em asilo. Existe casa de repouso, que é onde uma pessoa paga para colocar o seu... Exatamente. Se você não tiver um recurso hoje, você não tem mais essa Mas opção. existem asilos. A gente não chama asilo no município, né? A gente fala casa de acolhimento. No município existem casas de acolhimento, sabe? Onde essas pessoas de terceira idade que estão soltas no meio da rua são acolhidas. E muitos deles chegam lá até sem documento, não sabem quem são, perderam a noção de realidade. Então, eu vejo assim, que nem tudo na sociedade se desenvolve para o melhor. Às vezes, na minha humilde opinião, acho que esse tipo de tratamento de doente mental grave tem que ser manicômio. Esse tipo de acolhimento para um menor
tanto infrator quanto não infrator, esses que ficam soltos na rua. Como o próprio conselho tutelar, né? O conselho eles tutelar, às vezes abandonados pelos pais, ou que aqueles que os pais não dão o acompanhamento necessário, né? O conselho tutelar já é uma coisa muito diferente, porque ele acompanha a criança dentro da sua casa, né? Então ele não acolhe as crianças que estão na rua. Sim, mas é uma ferramenta que é útil porque às vezes o pai renega, né, a criação do filho, e é uma forma de ser punido, é o conselho tutelar que a sociedade pode encontrar, podemos dizer assim? Mas o conselho tutelar pode muito pouco. Sim, tá? Não tem tanta Antigamente autonomia, tinha o né? juizado de menores, que quando ele ia com a força da polícia lá e... Hoje em dia, eu acho que o conselho é um pouco fraco nessa área. Eu acho que embora ele tenha a força polícia, ele tenha a força justiça, ele não é muito utilizado. Concluindo esse pensamento sobre o CAPS, existe esse preconceito, existe essa banalização do equipamento, mas ele pode ser muito útil, né? Muito. Então é uma ferramenta para aqueles que não conhecem procurar, porque lá pode ter uma ajuda, correto? Pode, assim, e é o lugar certo para você ir. Né? Porque lá vai ter profissional que vai arcar com essa área, né? essa área, o que você precisa. O que você não encontra hoje no hospital mais, né? Então, o certo é procurar um CAPS. Porque o hospital, hoje em dia, Tiago, ele é porta fechada. Você tem que ir numa UBS ou numa UPA primeiro. Depois é que você é direcionado a um hospital. Então, a mesma coisa do CAPS. Você tem um problema psicológico, psiquiátrico, vá no CAPS. Lá tem gente capacitada, né, para te ajudar e acolher, né? É verdade. Vamos falar de um assunto que toca bastante o seu coração. Creio. Falando do nosso reduto eclesiástico. A senhora, como líder geral do Creio, tendo aí sob o seu comando mais de 4.000 líderes, e sobre esses líderes uma média aí de 30 a 40 mil adolescentes. Como anda, na sua avaliação, a mente dos nossos adolescentes que são tão bombardeados por ideologias nefastas, e como administrar a pressão que eles sofrem nas redes sociais? Duas perguntas bem difíceis você me fez. A ideologia, Tiago, ela tá para todo mundo, mas para um adolescente ela tem outro peso. Por que ela tem outro peso? Porque ele não está ainda totalmente pronto, ele está em processo de formação. Então, quando às vezes a gente fala isso, as pessoas falam, você está subjugando o adolescente. Não é isso. Por exemplo, uma criança, quando você pega uma criança, você fala assim, o super-homem pulou de um prédio. Quando você fala essa informação para a criança, você tem que tomar cuidado. Porque uma hora ou outra ele vai pegar um prédio e vai pular de lá. Por quê? Porque ele não tem um filtro de realidade. Verdade. Entende? O que a gente chama de uma tela de proteção de experiência. Ele não tem experiência de vida, é uma criança. Ele não sabe se ele pular e vai morrer. Ele não vai voar igual o super-homem, ele vai morrer. A mesma coisa o adolescente. Ele tem um repertório mais curto do que um adulto. Entende? Sim. Então, ele se expõe a perigos grandes sem saber. Porque ele não tem experiência de vida para. Então, é sempre nisso que eu fico pensando. A formação dos adolescentes dentro da igreja, ela requer muito mais atenção do que eu acho que a gente podia dar. Sabe? Tem gente que não está nem aí. Complementando essa pergunta sobre os adolescentes, sobre o Creio, como a senhora acha que a igreja pode ajudar esses adolescentes? Na formação. Sempre na formação. Às vezes, um adolescente vem, não são todos, né? Mas alguns vêm, por exemplo, com uma família totalmente desestruturada. E eles vêm buscando a presença de Deus, mas vêm buscando também essa necessidade de estrutura. Se apoia no líder como se fosse um pai, na líder como se fosse a mãe, escuta os conselhos. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. Quando o adolescente vem de uma família desestruturada e vem buscando isso, a gente tem que ter para dar. A gente tem que ter para abraçar, para acolher, para fazer uma formação nova de caráter cristão, de personalidade calcada na palavra de Deus, de sim, sim, não, não. Entendeu? Eu sou do Creio, isso eu não faço.
eu sou do creio. Nesse lugar eu não vou. Né? Antigamente, nosso tempo, eu estou falando muito de antigamente, né? Porque é o que eu posso usar como modelo. Né? Se a gente fosse pego no cinema, meu amigo, você estava no xadrez, né? A gente ia sofrer a consequência daquilo. Hoje em dia, o creio fecha o cinema para todo mundo ir no cinema. Assistiu The Chosen, nós já fizemos isso várias vezes. Então, a mudança da sociedade, a gente tem que aproveitar as mudanças a nosso favor. Essas ideologias que batem neles dia a dia, dentro da aula, dentro das classes, dentro dos professores que foram formados para fazer isso com os nossos filhos, a gente tem que estar muito atento. Em casa, principalmente, porque é o filtro mais fino em casa. Pai conversar com o filho, saber o que ele fala, o que não fala. Eu me lembro de uma família que a criança era pequenininha, tipo 2 anos. E ele veio para casa e falou assim, fulano, hoje teve festa de pais lá, fulano não tem mãe, tem só 2 pais. A família dele, a tia olhou para ele e falou assim, isso não é família. Família é papai e mamãe. Certamente, esse menino tem pai e tem mãe, ele só não conhece. Então, nessas pequenas minúcias é que a gente tem que pegar os filhos da gente, no que eles aprendem. Porque se essa informação entra dentro da caixinha dele de informação, acabou. A família e a igreja tem que ser um confronto para as ideologias. Tiago, eu não acredito no evangelho que não tem confronto. É verdade. Eu não acredito. No evangelho que não tem porquê. Um evangelho que não tem transformação. Não questiona, né? Que não é questionador, eu não acredito num evangelho assim. O evangelho da paz e do amor não existe. Existe o evangelho que não quer confrontar. Então você vem do jeito que você está e fica do jeito que você está. E sofre o que você sofreria lá. A única diferença é que você vai chorar para Jesus. Mas só que, quando a pessoa está dentro da igreja, o próprio evangelho transforma ela. No momento em que ela consegue questionar algumas coisas. Então, eu sou do evangelho do confronto. Muito bem. Eu não aceito esse evangelho de aceitar tudo, não. Então, a senhora acredita que a igreja hoje ela tem que se equipar para receber os adolescentes e acompanhá-los também de perto como apoio espiritual? Então, isso não é só a minha opinião. Isso é a Bíblia. Sim. A Bíblia diz que nós somos sal. E o sal não pode ser insípido. O sal tem que salgar. Muito bem. Entendeu? A pessoa em frente a você, ela tem que enxergar nela algo que ela nunca viu. Que é o quê? O sal. Ardendo. Dando sede. Fazendo o trabalho dele. A luz. Nós somos luz. Então, ela tem que enxergar em nós essa luz. Né? Por isso que eu te falo, o evangelho é confronto, sim. A pessoa tem que olhar para você e ver a diferença. Se ele não vê a diferença, acabou. É porque você não tem. Né? Muito bom. Na opinião da senhora, faltam profissionais da saúde mental cristãos evangélicos? E um crente sendo consultado por um outro crente, ajuda ou atrapalha? Olha, você fez 2 perguntas difíceis. A senhora disse que na sua época a psicologia era demonizada, a gente sabe disso. Era inaceitável um pastor doente psicologicamente, um crente doente psicologicamente. Era algo de outro mundo, um crente ser o psicólogo, um pastor psicólogo, né? E hoje a gente mais tem, porque tem pastor se suicidando, tem pastor doente mental, tem líderes doentes mentais. Então, é importante ou não é? Bom ou não é um crente tratando um doente mental, então, crente também? Eu vou falar para você aqui de uma coisa que eu tenho falado com meu pai há pelo menos 30 anos. Eu sempre disse ao meu pai que os pastores e suas famílias precisam de um apoio psicológico. Sim. Agora eu vejo com alegria alguns pastores psicólogos vindo dar palestra para os pastores. Até nas convenções agora existem momentos reservados para a saúde mental dos pastores e dos líderes, né? Pronto. Por quê? Porque os pastores, eles lidam com coisas materialmente difíceis e espiritualmente difíceis. Né? Então, é um confronto diário. E esse confronto, ele desgasta a pessoa. Esse desgaste, ela precisa ter um suporte atrás que o ajude.
O cara vai orar, Deus vai dar fortaleza para ele, vai dar força, vai renovar, vai. Mas é o psicológico. O físico e o psicológico também serão afetados, né? Sim. Eu costumo dizer, Tiago, que assim, o corpo e a mente é como um rio. Ele tem a água e tem a margem. Onde vai a margem, vai a água. Onde vai a água, vai a margem. A água e o rio, o contorno do rio, você pode ver onde a água vai, faz um contorno ali. Né? Às vezes tem rio que é desviado. A água é desviada. Mesmo nessa desvio, margem, né? Ela vai criar uma margem. O corpo e a mente é assim também. Quando você vai desviando as coisas, vai criando subsídios dentro de você, você suportar algumas situações, isso vai ter um custo. Vai se abrir um caminho, né? Uma vai lacuna, ter um custo, né? Vai ter um custo. E as pessoas não estão alertadas a respeito do preço que elas vão pagar sobre isso. Então, precisa sim ser estudado e cada um achar o seu custo, vamos dizer assim. Hoje eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu sou psicóloga, eu entendo, faço acompanhamento, não me descuido da minha saúde, gosto de levantar peso, gosto de caminhar, mas hoje eu estou com você está olhando meu olho aqui, quem está me assistindo está vendo que eu estou atacada de alergia. É um sistema imunológico, é um gatilho que o meu corpo tem frente a alguma coisa que eu não consigo lidar. Sim. Essa semana a gente teve uma notícia, essa notícia abalou muito nosso emocional e a minha pele, meu olho, reage. Entendeu? Então esse é o preço que eu pago. Sempre vai reagir de alguma forma, né? Qual é o preço que as pessoas estão pagando? Como é que o pastor, como é que a família está reagindo a isso? E a gente pode dizer que alguns pastores sabem administrar muito bem isso e fica por ali. Ele trata os outros e fica por ali. Mas tem outros que ele vai tratar o de fora, mas vai trazer o problema para dentro dos dele, né? Quando eles têm que tratar determinados assuntos, ele não é o pastor e separado do homem que ele é. Ele é um homem. E ele traz, sim, isso para a vivência dele. Sim. As emoções dos outros vai afetá-lo, né? Exatamente. A senhora é esposa de pastor, é filha de pastor, que é o primeiro, né? Pode até irmã de pastor. É filha de pastor, é irmã de pastor, é esposa de pastor e é mãe de pastores. É, mãe de pastor. Como que o ministério pode contribuir com a demanda mental dos obreiros, dos pastores, dos líderes? Dando esclarecimento. Dando suporte. Dando esclarecimento. Porque às vezes a pessoa sofre. Ô, Tiago, existem gatilhos que para nós são inaceitáveis. O suicídio, por exemplo, é um deles. Sim. Existem pessoas que, por exemplo, por força da pressão que sofre, vão para a bebida. Tem gente que vai para a droga. Então, dependendo da pressão que a pessoa sofre, ela desenvolve um gatilho. Ela encontra uma saída, né? É a margem, né? Exatamente, ela vai encontrar uma saída. E às vezes a saída não é boa. Às vezes tem um custo que o pastor já está pagando, às vezes com a própria saúde. E ele não sabe. Dos outros, né? Exato, e ele não sabe. Sabe? Não é incomum a gente ver pastor obeso, tá? Porque cardíaco, né? Cardíaco, obeso, com problema de fígado, estressado, ansioso, né? Mas ele tem que chegar na congregação, tem que fazer o melhor sorriso mostrar dele, o forte, né? Abrir a Bíblia e pregar. Mas no comecinho da live a senhora falou algo muito importante. Antigamente a gente recriminava um pastor tirar férias, né? Eu imagino que você deve ter vivido muito isso, porque o seu pai viveu uma época do ministério que o pastor tinha que ser 24 horas dedicado à igreja. Sim. Então, acredito que vocês devem ter perco alguns momentos em família pelo ministério. Com certeza. Mas 1º de janeiro, agora que mudou. Né? Agora faz o quê? 3 anos? Uns 10 anos já. 10 anos? Mas 1º de janeiro na minha casa reunião, não existia. Né? Tinha reunião, né, de obreiros. O primeiro almoço da família não existia. Porque o pai estava no Belém, né? O pai estava no Belém. E eram todos os obreiros. Sim, tinham que vir, né? E tinham que vir. Era uma norma da igreja. Mudou faz pouco tempo. Sim. Né? Então, existem coisas, Tiago, que são doentias em toda a sociedade. Todas as áreas, né? Todas as áreas. Mas existem também na igreja.
Sim. Eu É um grupo da sociedade, né? eu tô muito reticente, mas eu acho que eu vou acabar fazendo um trabalho a respeito disso. Que são as coisas doentias que existem na igreja. Quais são as coisas doentias? Cobrança demasiada em cima dos filhos dos pastores. É um fardo que se joga naturalmente nos filhos dos obreiros, né? É como se a gente já nascesse com chip de filho de pastor. Né? A gente pode errar, não pode fazer besteira. E também não pode acertar, porque se você é pastor e o seu filho é consagrado a pastor também, você começa a ser criticado porque o seu filho está sendo pastor. Pronto. Então, se o filho desvia, o pastor é apontado. Se o filho vai para o ministério, o pastor é apontado. Pronto. Se o filho faz, é porque é o filho. Se não faz, é porque é o filho. É isso. É um fardo, né? É doentio ou não é? É doentio. Então eu falo para você que existem coisas dentro da nossa sociedade eclesiástica que são doentios. Sim. E que precisam ser cortados, né? Eu me lembro muito bem que houve uma ocasião em que o meu irmão mais velho, se o dia que você estiver com ele, você lembra ele, que eu vou contar essa história aqui. O Dueto, ele sempre foi uma pessoa acima da frente do tempo dele. Sempre. O Dueto foi programador. Que na época não era comum, né? Não era comum. Ele sempre foi comum. ligado à tecnologia, ele sempre foi ligado a estudos tecnológicos. Ele foi programador da Kodak. Quer dizer, ele trabalhava nessa área de tecnologia há muito tempo, Dueto. Né? E é uma coisa que ele não conta muito. E eu acho que ele devia contar. Que ele saiu do mercado de trabalho promissor, que era o TI, para se dedicar à igreja. Ele saiu. Ele estava muito bem colocado na Kodak, dentro dessa área de TI. Eu me lembro que ele tinha umas ideias formidáveis. Eu sempre gostei, até porque ele é meu irmão mais velho, né, de acompanhar ele. E o Dueto sempre teve bons empregos e bons salários. Sempre. E sempre foi uma pessoa bem suada. E eu me lembro que o meu pai deu um carro para ele. E o Dueto, quando era jovem, ainda é corintiano. Muito corintiano ele era, quando era jovem. E ele tinha um carro, o carro dele era preto e o carro era branco com a capota preta. Eu me lembro disso, que eu era criança e eu achava o máximo aquele carro dele. Era um Corcel. E ele pôs o emblema do Corinthians no carro dele. Veja bem, ele era um jovem. Primeiro emprego. Sabe? Aquele afã de ter as coisas. E ele, um dia, brincando com os jovens da igreja, ele fez um barulho no pneu, assim, tipo... Cantou o pneu. Cantou o pneu, na frente da igreja. E na hora um irmãozinho lá falou assim, só gasta porque o pneu foi dado pela igreja. É doentio isso. Ele trabalhava, né? Isso é doente. O pai trabalhava, né? Entende? Isso é doente. Nem vivia do ministério na época. A mesma coisa comigo. Eu e o Adalto, a gente nunca viveu... Nós nunca tivemos um salário da igreja, nada. Tudo que a gente faz, graças a Deus, tem sido voluntário. E o creio tem sido bênção para a igreja, porque uma das nossas premissas é: nada que a gente faz, a igreja precisa pôr a mão. Não precisa pagar. Por quê? O Hopi Hari. O Hopi Hari é totalmente pago pelo creio. O Congresso dos Adolescentes. O Congresso dos Adolescentes é todinho abordado pela igreja, pelo creio. A igreja não entra com nada. A gente vende camiseta, a gente faz campanha, a gente vende sanduíche na frente da igreja. A gente se vira para não pesar para a igreja. Então, o creio é um exemplo disso. É um exemplo de uma outra mentalidade. Então, o ministério tem como, sim, dar um suporte para os obreiros, né? Com certeza. Precisa, né? Ele precisa. Pastor, e eu acho que... preocupar com seus liderados. E eu acho muito bom, porque o Dueto... A nova geração da CGADB já tem isso na pauta. Exatamente, é pauta. É pauta deles e eu quero aqui parabenizar, porque é uma coisa que eu venho falando há 30 anos. E hoje é uma realidade, né? Graças a Deus. É. A senhora tem feito um brilhante trabalho na Câmara Municipal, foi reeleita já por 2 vezes, isso é um reconhecimento da sociedade pelo seu trabalho. Os membros do Belém, de outras denominações, outros ministérios que reconhecem a sua brilhante liderança, a sua brilhante atuação na política. E aí... Está começando um novo mandato. Quais são os seus projetos na Câmara Municipal para 2025? De forma bem sucinta, assim, ou para esse próximo mandato, alguma área que a senhora vai atuar mais fortemente? Tiago, a área que eu mais atuo é a saúde e a educação. As duas eu gosto de atuar bastante.
A saúde, eu basicamente, todo o dinheiro de emenda, né, que não é dinheiro, é chancela, né, eu aplico na saúde. Tudo que eu faço na saúde, quanto a emendas, a maior parte. E faço também na educação. O que eu penso é que eu vou pegar a educação com mais força esse ano. Sim. Vou, até pela necessidade que nós temos de proporcionar às crianças uma educação melhor. Eu não posso criticar, o prefeito tem sido um excelente prefeito na área de educação, o Padula, que é o nosso secretário de educação, mas eu vejo uma mistura muito forte de educação, por exemplo, afro, com religião afro. Essa mistura não me agrada, porque se a educação é laica, é laica. Nunca ninguém... Estão se fundindo de alguma forma, né? Eles estão inventando, por exemplo, e eu não estou falando aqui aleatoriamente, estou falando de coisas que já aconteceram. Por exemplo, de cartilha de criança para ir para a creche, lendas africanas dos Exus, dos sei lá eu, o que é lá deles lá, dos orixás. É isso. Lendas africanas dos orixás. Você acha que precisa ensinar para um bebê o que é um orixá? Então, se a gente fizesse lendas hebraicas da Bíblia, será que eles iam gostar? Entende? Então, esse tipo de respeito que eu acho que está sendo violado. E não pode. Principalmente aqui em São Paulo, a gente tem que pegar isso firme. Uma escola aí que a gente tem muita reclamação, né? E eu tento, de qualquer maneira, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, tá? Onde existem mais negros nesse país? Dentro das igrejas evangélicas. Estou te falando, isso é um dado. Então a gente precisa respeitar. Tem que respeitar a nossa história, o nosso povo, a nossa gente. Nem todo mundo que é negro precisa ser ligado ao movimento afro. Não. É verdade. Entende? Eu fiz um evento, 4 semanas, de música gospel, debaixo do MASP, no dia 20 de novembro, de uns anos atrás aí. Só de música afro-evangélica. Por quê? Porque existem sim os negros no nosso meio. E eles trazem o gingado, trazem sua história, e a gente respeita isso. A gente não abole isso, a gente respeita. Por isso que a igreja é uma sociedade inclusiva. Ela traz a pessoa do jeito que você é. E você tem o seu jeito, você não precisa mudar seu jeito. Sim. É Deus que vai te transformar. A sua vida, não o seu jeito. A sua vida. Então, saúde e educação serão os focos desse novo Pautas. mandato. Educação com mais força. Com mais força. Muito bem. Irmã Ruth, nós queremos agradecer a sua participação mais uma vez aqui na live especial alusiva ao Janeiro Branco, ao mês da saúde mental. Você é uma excelente profissional. Obrigada. Acompanhamos aí várias pessoas que dão testemunho do seu trabalho, do seu atendimento, e com certeza essa live vai ser muito útil para aqueles que estão acompanhando. Mês de setembro também é um mês importante. É o mês Setembro Amarelo, de combate ao suicídio. Sim. Porque muitas pessoas que não encontram tratamento, não vão buscar tratamento, acabam optando pelo suicídio, Sim. o que é muito ruim. Então, meu conselho para quem está com problema é procure ajuda. Se você não quer procurar ajuda no CAPS, procure ajuda com seu pastor. Olha ali para aquela câmera, deixa esse recado para os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo. Existe uma associação de psicólogos cristãos, tá? Se você, por acaso, não tem vontade de ir num psicólogo do CAPS, você pode procurar o seu pastor, e o seu pastor com certeza vai te encaminhar um irmão, alguém de confiança, porque às vezes, mesmo na sociedade da psicologia, eles falam que não, que você pode ir em qualquer profissional, né? Se o profissional é ético, você pode ir em qualquer um. Mas hoje em dia a gente vê a falta de ética em muito lugar. Então a gente tem que procurar profissionais idôneos. Então, geralmente,
os profissionais, eles são indicados. E o pastor sempre tem alguém para indicar você. Então, procure o seu pastor, ele vai te indicar. Procure tratamento, é algo que você vai se livrar. É um fardo que não te pertence, que você vai se livrar. Muito bem. Deus continue abençoando a senhora. Amém. Em nome da diretoria da igreja, da administração da nossa rádio, dos nossos meios de comunicações, nós agradecemos a sua atenção, a sua participação neste dia especial. E você que está nos acompanhando, que quiser acompanhar também a nossa vereadora, a doutora Ruth Costa, a coordenadora geral dos adolescentes, você pode seguir nas redes sociais por vereadora Ruth Costa. E ali você acompanha não só o dia a dia dela na política, mas na igreja, no ministério e na vida como médica também, como doutora. Eu só preciso consertar uma coisa que eu falei e esqueci de falar outra. Pode. A respeito do CREIO. Sim. O CREIO é uma bênção. E a igreja apoia muito o CREIO. Tudo que a gente quer fazer, nosso pastor nos apoia, a igreja nos apoia. Porque eu falei, né, a respeito de o CREIO não ser um peso, mas eu esqueci de falar do apoio que a igreja e o pastor têm dado. E eu esqueci de contar uma coisa. No dia que a gente foi para o Hopi Hari, você sabe, Tiago, a pressão que é. Você é líder também, você sabe como é que é. São 8.000 almas ali indo para o Hopi Hari e eu não sossego até que o último me ligue falando, já entreguei os meus meninos. É assim que eu trato. Sim, a gente sabe disso. Então, mas quando a gente estava indo para o Hopi Hari, o nosso pastor nos ligou, o Wellington Júnior, assim, olha, eu sei que hoje é um dia importante para vocês. E a gente estava dentro do carro, eu e o Adalto, só nós dois. Ele falou assim, eu estou ligando para orar por vocês, para que Deus abençoe o dia de vocês, que o dia seja uma bênção. E naquele momento, ele fez uma oração por nós. Você não sabe como isso faz a diferença, porque a gente sabe que a gente está sendo cuidado. Então, quando a Bíblia fala que nós somos ovelha, é muito bom ser cuidado pelo nosso pastor, né? E quando ele ligou ali, deu uma alegria no nosso coração, sabe? Porque ele sabia o que a gente estava fazendo, né? Porque tem gente que fala assim, Hopi Hari é um negócio que é diversão, não tem compromisso com a igreja. Não. O Hopi Hari é um evento da nossa igreja, sim. Até o contrato é assinado em nome da igreja, a gente faz questão. Porque nós somos assembleanos e a gente tem dado testemunho disso no parque. É verdade. Né? Com culto, com batismo com o Espírito Santo, com salvação de almas. Né? Teve uma congregação nossa, que eu não vou falar o nome, mas só daquela congregação 20 almas aceitaram Jesus. Que bênção. Sabe? Isso é uma coisa muito gostosa. Sim, o resultado de um trabalho de um ano inteiro. Então, quando a gente vê o nosso pastor apoiando, orando por nós, cuidando da gente, é muito gostoso, né? Então, quero agradecer os meus pastores, o pastor Zé Wellington, que é meu pai, o pastor Wellington Júnior, toda a direção da igreja, né? A Lídia, que tem feito um trabalho formidável com as mulheres, né? Então, quero agradecer muito a minha igreja. A minha igreja é modelo. E onde eu vou, eu falo que a minha igreja é uma igreja séria, uma igreja idônea, que a gente aqui ainda vive o evangelho da verdade. Entendeu? É verdade. Vive o evangelho da verdade, sabe? Então, é muito gostoso a gente saber que nós temos apoio, que a gente tem lastro, né? Então, quero agradecer a todos, não podia deixar de falar esse agradecimento aqui à diretoria da nossa igreja, a todos, e a cada um dos irmãos coordenadores do CREIO, que o CREIO é família. É verdade. Ele não é um departamento, CREIO é família. É verdade. E eu lido com isso desta maneira. Quando um de vocês está doente, quando vocês têm filhos, CREIO é família. Então, é assim, nosso departamento tem crescido, Deus tem dado, porque um semeia, o outro rega, mas o crescimento, ele vem do Senhor. É verdade. Falando sobre saúde mental, foi o tema da live de hoje com a doutora psicóloga Ruth Costa. Nós agradecemos a sua participação, a sua audiência, que Deus continue te abençoando e só reforçando e lembrando o que ela falou, se você está passando por dificuldade, está com problema na saúde mental, procure suporte, procure apoio, porque com certeza você vai encontrar e essa fase amarga, até escura da sua vida vai passar. Deus abençoe você que esteve na audiência, compartilhe com os seus amigos, faça com que outros sejam alcançados por essa programação, porque com certeza a vida de alguém será muito abençoada. Rádio e TV AD Belém, FM 88.7,
Até mais.